Pense numa coisa que me perguntam muito: planner ou agenda? Qual o melhor? E a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Assim você vai ser avisado assim que eu colocar um vídeo novo. De cara, eu já posso dizer que tanto o planner quanto a agenda são ótimas ferramentas de organização. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acha que basta comprar o planner ou a agenda e eles vão trabalhar por si só. Então eu faço questão de dizer que tanto o planner quanto a ferramenta são apenas ferramentas. Você vai precisar estar preparada para saber utilizá-las e como utilizá-las. Primeira coisa, você sabe a diferença entre um planner e uma agenda? Porque é preciso saber a diferença para que você possa então escolher qual o melhor para você. E aí, por parecer tão óbvio, né, as diferenças entre eles, muita gente se confunde em qual dos dois escolher para começar o seu trabalho. Então, de forma resumida, a agenda serve para você anotar seus compromissos, suas tarefas, suas obrigações do dia a dia. O planner ou planejador em português, ele serve para que, além de você anotar seus compromissos, suas tarefas, você consiga fazer alguns planejamentos de projetos de curto, médio e longo prazo. Ali dentro tem outras inúmeras ferramentas que podem te ajudar a conseguir outras coisas além dos compromissos do dia a dia. Se você tem uma rotina muito bem definida e aquela rotina que se repete no dia a dia, que você precisa nada mais nada menos do que anotar todos os seus compromissos todos os dias, a agenda serve sim para você. Se você não quer mais disso, a agenda serve para você sem problema algum. Já o planner, o planejador, ele tem visões normalmente, tá? Existem muitos planners no mercado, mas eles normalmente oferecem uma visão mensal, uma visão semanal e uma visão diária, muitas vezes. Então, por exemplo, eu começo a fazer o meu planejamento pela visão mensal. O que é que eu coloco na visão mensal? Eu coloco aqueles compromissos que podem impactar o meu planejamento. Se eu tenho naquele mês uma viagem que eu vou ficar ausente 3 dias, uma viagem de trabalho, eu não estou falando nem uma viagem de lazer, eu vou e coloco no meu planejamento mensal, porque ali eu consigo dizer que naqueles 3 dias eu vou estar ausente, por exemplo, do meu trabalho. Então, o meu planejamento mensal me ajuda a planejar a minha semana, porque ajuda a entender que eu já tenho algo grande que vai impactar naquele planejamento. Outra diferença que eu acho bem impactante entre uma agenda e um planejador é que normalmente a agenda você consegue ter a visualização de um dia e ou no máximo 2 quando você abre a agenda assim. O planner, quando você abre e tem visualização semanal, você consegue ter aquela visão ampla da sua semana. Ok, Cris, dentro dessa visualização semanal, a visualização diária, ela tem espaços muito menores do que na agenda. E eu acho isso ótimo, para mim, funciona para mim. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem um espaço muito grande, como na agenda, a gente tem a tendência a colocar muito mais compromissos do que a gente dá conta. Então eu acho isso uma outra vantagem do planner. Uma coisa interessantíssima é que ainda antes de se fabricarem tantos planners maravilhosos como se faz hoje, eu sempre busquei agendas com visualização semanal. E isso faz uma diferença absurda no seu dia a dia. Por quê? Quando você consegue ver a tua semana toda planejadinha, toda preenchida ali, se alguém por um acaso te liga, amigas te ligaram para dizer: Cris, vamos tomar um cafezinho hoje ou amanhã, você consegue muito tranquilamente, abrindo o teu planner, responder que sim ou que não, dependendo de como está a tua semana, como está o planejamento da tua semana. Tu já consegue olhar e dizer: amiga, essa semana não vai dar, mas na seguinte talvez a gente já consiga, não é verdade? Outra diferença absurda em relação ao planner e à agenda. A agenda, você anota seus compromissos, tarefas para aquelas pessoas que têm uma rotina mais fechada e querem isso da ferramenta, serve muito bem. Com o planner você tem outras possibilidades. Você consegue fazer o acompanhamento de hábitos, você consegue fazer uma organização financeira, você consegue fazer planejamento de postagens, isso é bom para empreendedores, blogueiros, enfim, que trabalham com rede social. Você consegue ter infinitas outras possibilidades dentro
de uma ferramenta só. Isso para mim faz muita diferença, isso para mim foi o que me fez optar por ter um planner, porque através dele eu consigo desenvolver muito mais projetos ali do que apenas acompanhar os meus compromissos no dia a dia. Então, outra diferença incrível que eu acho entre o planner e a agenda é que a agenda é aquela coisa mais seca, é aquele preto no branco. Você vai lá, coloca seus compromissos, coloca suas tarefas, acompanha sua rotina e faz o seu planejamento. Resolve? Resolve! O que o planner normalmente é? Normalmente um planner ele tem as folhinhas decoradas, você vai lá colocar os mesmos compromissos, as mesmas tarefas que às vezes você nem queria fazer, mas você tem que colocar, mas você coloca com uma canetinha de cor diferente, sabe? Enquanto na agenda você coloca que vai viajar com a família pra praia no final de semana e ok, no planner você coloca que vai viajar com a família pra praia, coloca um solzinho. Então eu valorizo muito esse prazer na hora de organizar. É muito importante você ter prazer no que você está fazendo. Então, para quem gosta, para quem se sente bem fazendo isso ou quer experimentar, o planner talvez seja bem indicado. Então, para finalizar, eu não estou desmerecendo a agenda, acho que a agenda serve sim, é uma ferramenta como de organização como outra qualquer, que possa servir para a sua rotina. Acho que ela serve a um número limitado de pessoas que precisam efetivamente de uma agenda ou preferem efetivamente uma agenda. E o planner, o planejador, mesmo que muita gente esteja falando hoje, planner, planejador, isso é coisa da moda, hoje todo mundo faz. Ok, é uma coisa que todo mundo faz, mas eu não acredito no planner como uma coisa da moda. Acho que o planner é uma inovação, uma possibilidade que você tem de poder reunir tudo que você curte de planejamento, tanto na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua carreira, dentro de uma só ferramenta e ainda fazer isso com canetinhas coloridas, como eu falei. Então, é uma forma de você organizar com mais prazer. Então não pensem em planner e agenda como uma competição, porque eu acho que isso é um jogo de ganha-ganha. Enquanto a agenda serve para aquele número de pessoas, o planner serve para um outro número de pessoas que, enfim, estão muito a fim de organizar financeiro e a vida pessoal, como eu falei aí para vocês. Os dois são ótimas ferramentas de organização. A única coisa que você tem que fazer é entender, ir numa papelaria, folhear um planner, folhear uma agenda, ver qual deles te dá mais prazer, segurar aquilo ali com calma, com paciência. Hoje tem livrarias, papelarias que tem cafeteria dentro. Pega o material, dá uma olhada nele enquanto toma um café, avalia se aquilo vai servir para o teu dia a dia e faz a escolha que melhor se adequar a você. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, não esquece de deixar seu like, compartilha com alguém que está de repente precisando aí definir nesse final de ano qual a ferramenta que vai servir melhor para ela, se um planner ou se uma agenda. Ajuda essa pessoa a decidir. Aproveita e me segue no Instagram para mais dicas como essa, vou deixar o @ aqui e eu agradeço a vocês pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!